Deus tem algo sempre para nós. Deus tem algo sempre que abrimos o nosso coração. O tema da mensagem de hoje, o título e o tema é sobre guardar bem as coisas. Guarde bem. Guarde bem. Eu não sei se você já passou por experiência de guardar coisas que não serviam. E quando um dia você foi mexer lá, tinha tanta coisa que você não precisava, nunca usou, não usaria, mas estavam guardadas. Mas você também já pode ter guardado coisa que você precisava. Ó, tá vendo? Quem guarda tem. Tem um parafuso aqui, ó, estava aqui. Sempre há uma utilidade. Mas às vezes nós guardamos coisas indevidas. Quantas pessoas estão guardando no seu coração uma angústia de alma de 20 anos, 30 anos atrás? Que peso, meu amado. Quantas pessoas estão guardando uma palavra que lhe foi dita há anos e anos atrás e ele não consegue se livrar dessa palavra, guardando coisa enferrujada. Mas quantas pessoas têm guardado coisas boas, uma palavra de vida? De vez em quando você encontra com alguém, né, fala contigo ou fala de alguém, puxa, um dia alguém me deu uma palavra assim, eu tomei posse daquela palavra, guardei aquela palavra. O salmista disse, eu guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. E nesta noite, eu queria compartilhar com os irmãos algumas coisas que nós precisamos guardar. Eu não quero falar naquilo que nós não temos que guardar. Eu quero falar naquilo que nós temos que guardar e precisamos de guardar. E há vários textos na Bíblia nos ensinando a guardar coisas preciosas. Salmo 119, 11 e Mateus 19, 17 diz para guardar as palavras de Deus, as suas palavras, os mandamentos. Em Provérbios 4, versículo 23 diz, guarda o coração de todas as coisas que você tem que guardar. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em Apocalipse, que é o livro das coisas finais, a revelação, muitas vezes nós não damos o valor ao Apocalipse que deveríamos dar. E achamos que são coisas enigmáticas. Sim, eram alguns enigmas para alguns daquela época, e depois que Jesus veio, ele já mostrou tantas coisas, que aquilo ali é muito mais claro do que possa parecer que seja claro. Ele apresenta ali algumas coisas para serem guardadas. Eu quero falar de algumas delas. Por que nós estamos batendo nessa tecla? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos, onde as pessoas estão cada dia mais deixando ou jogando fora aquilo que tinham de precioso, ou estão deixando se influenciar pelas opiniões das pessoas que não valorizam aquilo que nós temos. Por exemplo, quanta gente não sabe o que é o Evangelho? Quanta gente pensa que nós somos loucos? Quanta gente pensa que a gente desperdiça o nosso tempo por causa do Evangelho? E a palavra de Deus diz que o Evangelho para esses é loucura, mas para nós é poder de Deus. Em Apocalipse 2, 26, é o primeiro versículo. É um versículo que nós vamos ler de cada. Apocalipse capítulo 2, versículo 26. O Senhor dizendo, ao vencedor, aquele que guardar ou permanecer com as minhas obras até o fim,
eu lhe darei autoridade sobre as nações. Primeira coisa que eu quero deixar nesta noite, que é muito importante para nós, é sobre as obras de Cristo. Mas as obras de Cristo em nós. O que são as obras? São os feitos de Cristo em nós. São as transformações, são as mudanças, são os ganhos, são as mudanças de patamar. Como a gente analisa quando a gente entra numa empresa e começa a ter benefícios na nossa vida, mas começamos a ter evoluções. Entramos não sabendo muita coisa e depois já estamos liderando um grupo, estamos gerenciando. São feitos, são coisas que quando a gente sai dali e é contratado por uma outra empresa, a outra empresa nos contrata por aquilo que nós somos e que fomos trabalhados para ser. A minha época que eu trabalhava no mercado secular, meu diretor preferia, não estou dizendo que isso está certo, mas eu já vi outras pessoas dizendo, ele preferia pessoas que tinham trabalhado 3, 4 anos numa empresa e depois tinha arrecadado aquela experiência e depois ele estava na outra, mais 3, 4, 5 anos, porque ele disse, eu vou ter muitas experiências. E aquilo ali, você disse, não, agora eu saí daqui, eu esqueci tudo que eu aprendi aqui. Não, você não esquece. Então, a nova empresa, ela levava ou ganhava uma contribuição daquilo que você teve como transformação, como crescimento. Acontece que nem sempre nós fazemos isso na nossa vida cristã. Quantas coisas que Deus fez em nós, quantos feitos. Eu não quero falar da salvação, eu quero falar de mudança de vida. A salvação, essa aí é indiscutível, essa está à parte. Pelo amor de Deus, isso aí. Mas o que eu quero que você entenda, como Deus fez na sua vida, o que Deus te tirou de um o salmista disse, ele me tirou de um poço de lama, de um lamaçal, de um charco de lodo, colocou meus pés sobre a rocha. Ele estava reconhecendo como eu sou uma pessoa diferente, como Deus fez na vida de alguns apóstolos, que Deus fez na vida de Pedro, que estava lá antes de Jesus ser crucificado, eu nem te conheço, eu não sei, aí depois, ele estava lá em Atos capítulo 12, dormindo, sabendo que no dia seguinte, o rei ia matá-lo, e a palavra de Deus diz que ele dormia. Esse mesmo Pedro, antes disso, ele diz, eu não posso deixar, quando lhe proibiram de falar, ele disse assim, o que Deus fez em mim, é como se eu estivesse dizendo, vendo ele dizer, eu não posso deixar de falar, porque eu tenho visto e ouvido, eu tenho sido transformado. Pessoas que eram viciadas em drogas, viciados em todo tipo de vício, pessoas que eram medrosas, pessoas que não viviam sem tomar remédio nenhum, feito. Mas isso não é uma cura apenas. O feito que Deus fez ali é o crescimento da sua fé, porque a fé é um dom de Deus. Você não compra em lugar nenhum, mas você só ganha quando você exerce, você só cresce na fé quando você exerce, quando você exercita essa fé. Então, as mudanças, note que então são as obras de Cristo em nós. E o que é isso? É aquele que se opõe a tudo que é contrário ao que Cristo nos ensina. Isso é um paganismo. Então você resiste, guarda aquilo que você aprendeu, e aquilo que vem lhe dizer, diz, não é assim que eu aprendi. O paganismo está querendo que eu saia, mas Deus já me deu a conhecê-lo, Deus já me deu a oportunidade de ver as suas maravilhas, eu tenho um crescimento. Antes, o apóstolo Paulo diz isso, antes eu achava que era o tal, agora aquilo que eu achava que era o tal aquilo é esterco. Graças a Deus. Preciso falar mais moderado, né, irmãos? Mas eu falo com tanta alegria, porque eu sei em quem tenho crido,
estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Guarde o que Ele tem te impulsionado e te orientado a fazer. Guarde tudo que Cristo tem feito em você. E eu queria perguntar agora, e você não precisa responder para mim agora, até porque não vai sair na gravação, porque não tem o microfone aí perto de você. Mas eu queria te perguntar, você se lembra de algo que Deus fez na sua vida? Você lembra quem era você e quem é você hoje? Quantos lembram? Você trocaria isso? Você abriria a mão disso? As obras de Cristo em nós. E muitas vezes, irmãos, nós não estamos sendo gratos a Deus do tempo que foi gasto com a nossa vida, o quanto Ele nos preparou, e por alguma coisinha nós jogamos tudo fora. A palavra de Deus hoje, guarde bem isso, porque se você não guardar isso, se você se esquecer disso, você pode facilmente se transformar numa pessoa inútil, numa pessoa que não oferece nenhuma resistência ao inimigo. E sempre, irmãos, há pessoas que às vezes pensam que a gente prega, fala muito do inimigo. Eu não prego sobre o inimigo, mas nós precisamos conhecer o inimigo. E não há outra chance de nós desviarmos da palavra, a não ser através do inimigo. É ele que coloca minhoca, vamos dizer assim, né? Vamos falar popular, minhoca na nossa cabeça. Ele que coloca maus pensamentos. Ele que nos faz nos agradar de coisas que nós já tínhamos deixado. Mas tem uma outra coisa que nós precisamos guardar. Nós devemos guardar a nossa coroa. Em Apocalipse 3:11 ele diz assim: eis que venho sem demora, conserva, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A primeira pergunta que precisa ser feita é se alguém pode tomar a minha coroa. Não deveria, mas pode. E o que é a coroa? Por que Jesus está falando aqui com João, passando as instruções? Por que está aqui como coroa? A coroa era dada aos vencedores, aqueles que obtiveram algum resultado, uma luta. É uma coroa de reconhecimento. Então, são as nossas vitórias, são as nossas conquistas, é o nosso upgrade. Nós estávamos num lugar que nem sabíamos orar, e nos ensinaram a orar, e numa oração eu venci o inimigo, venci as trevas, venci o ataque, e de repente eu estou nessa posição, e vem o inimigo com sutilezas primeiro, mas depois ele vem escancarado, e rouba essa coroa. E o que é roubar a coroa? Ele me fazer ser uma pessoa que goste, e que tenha apreço pelas derrotas. Aquilo que eu conquistei, aquilo que eu falei para muitas pessoas, aquilo que eu recebi de Deus e consegui espalhar, consegui contribuir com outros, de repente aquilo tudo se perde. São as nossas conquistas. Eu estava até aqui, puxa vida, eu preciso lembrar, com um coração muito diferente do que algumas pessoas possam pensar, né? Poxa, mas que comparação, pastor? Sim, eu quero falar do Rio Grande do Sul. Quantas pessoas nós vimos, 60 e poucos anos de idade, e agora, isso aqui era a minha casa ali, olha, não sei o que, aqui era a minha fazenda, ali tinham meus bois, agora não tenho nada, levou tudo. E ele disse, eu tenho que começar tudo de novo. E muitas vezes, amados, nós já conquistamos vitórias, conquistamos benefícios de Deus que nos fez estar num lugar de alegria e de honra dado por Deus, e por uma coisa boba, normalmente são bobagens, por uma coisa repentina, a gente deixa o inimigo levar aquilo tudo, e em vez de sermos bom testemunho, nós passamos a ser um testemunho negativo. As pessoas olham para nós. O que está acontecendo agora, irmãos?
hoje no Esforço aqui na escola dominical. Aliás, se você não tem o hábito de estar na escola dominical, nossa, na aula, escola Esforço, né? É a escola dominical, venha. Nós estávamos falando sobre isso, sobre os escândalos que toda hora aparecem. E por que é escândalo? É escândalo porque está na igreja, porque lá no mundo é coisa normal. Você já viu alguém falando para você, mas você faz isso, mas você não é crente? Porque eles têm a gente num outro patamar, numa outra visão. E esses escândalos têm tirado coroas de pessoas que venceram, de pessoas que ajudaram a outros vencerem. O que o Senhor está dizendo é que os escândalos devem vir, mas aí daquele por quem vier o escândalo. É melhor amarrar uma pedra grande no pescoço e se jogar no fundo do mar, do rio. São pessoas que talvez imaginaram, eu estou aqui num lugar intocável, ninguém consegue mexer comigo, eu sou muito poderoso. Esse guardar a sua coroa é cuidado para você não fazer com que ela te derrube também. Guardar a nossa coroa, as nossas conquistas, guardar as nossas vitórias, elas servem principalmente para os próximos momentos de lutas. Elas servem para que o Senhor te lembre, mas eu já não fiz isso? Lembra que fomos orar aqui e eu perguntei aos irmãos, os irmãos já viram Deus fazer? Já vimos. Ele fará de novo? Sim, Ele faz o tempo todo. Mas perder a coroa é quando Deus fez por você 99 vezes, te deu 99 coroas, e um dia, por alguma razão, você tropeçou, você joga tudo aquilo, você começa a murmurar. O povo de Deus veio do Egito e veio murmurando, puxa vida, era para passar isso, era melhor a gente estar lá. Não, mas alguém fala lá, levava chibatada, mas tinha comida. Há pessoas que, se lhe derem alguma coisa, ainda que ele esteja subjugado pelo Satanás, ele aceita. Lá eles eram escravos. A coroa, entre outros símbolos, ela denota poder, mas ela denota dignidade, ela denota autoridade. Conhece aquela passagem, já preguei aqui, sobre o rei Adoni, me ajudem, irmãos, me deu um branco. Que cortava os dedos de todos aqueles que ele subjugavam. E ele cortava os dedos para que as pessoas perdessem as suas habilidades, as suas identidades. O dedo do pé ele não equilibrava, até que prenderam ele também e cortaram os seus dedos para ele perder a sua identidade, o seu equilíbrio. Quando nós perdemos ou deixamos roubar a nossa coroa, ele diz aqui, olha, eu venho, você demora, conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa. As pessoas, o inimigo está doido para roubar a nossa coroa, e às vezes é uma palavra colocada, mal colocada, e a gente joga tudo por águas abaixo, a gente despreza tudo aquilo que teve. Irmãos, sabemos que o poder de Deus está na nossa vida sem nenhuma intenção de nós sermos poderosos, mas no sentido de mostrar quem é o Deus da nossa vida. E muitas vezes nós desprezamos isso. Por que desprezamos? Por que jogamos fora? Porque nós começamos a achar que nós somos capazes, que nós é que fazemos. Cuidado, irmão. Deus tem te dado coroas de vitória quando você ora por pessoas, quando você ajuda pessoas, mas quando você começa assim, vai descer, você pode perder a sua coroa. A terceira coisa que a Bíblia nos orienta a guardar é guardar as palavras, as promessas, os alertas que estão no Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22,
versículo 7. Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro. Irmãos, tem muita gente brincando e não guardando as palavras do Apocalipse. Tem muita gente se interessando por estudar Apocalipse, porque aqui está dizendo exatamente tudo o que vai acontecer, e há pessoas que pensam que isso são apenas figuras. As taças, o mal-estar que vai ser derramado sobre a terra, as águas que vão apodrecer, 1/3 das águas, 1/3 dos animais que vão morrer, a podridão. Irmãos, lá no sul eles estavam falando, já que está uma caatinga tremenda com alguns animais que morreram num estado, em alguma cidade. Você imagina isso no mundo? Mas ele fala sobre guardar aquilo que você disse lá no início, que iria guardar, que estaria com o Senhor, que estaria segurando na sua mão, que você estaria seguindo os seus passos, que você estaria evangelizando, e de repente começam a vir as tribulações, e a gente não guarda, a gente parece que esquece tudo aquilo que Deus está falando para nós. Como é que nós podemos estar não guardando isso? Não estamos atentando, não estamos observando. E ele diz: guarde as coisas vindouras, firma nisto, preste atenção nos alertas. Mas há uma busca exacerbada por promessas, irmãos. Um dia eu estava vendo o nome de uma igreja, Igreja das Promessas. Essa igreja deve estar cheia. Não fui lá conferir, mas eu não estou dizendo que é um nome que não deveria ter, não quero dizer isso, mas eu fiquei pensando, como é que deve ser a igreja das promessas? É a igreja que entrega as promessas, é a igreja que te diz, aconteça o que acontecer, você vai receber, porque há pessoas que pregam isso, aconteça o que acontecer, você vai receber, porque Deus te ama. Você não precisa fazer nada, porque Deus já fez, Jesus já fez por você. Será que é isso que nós precisamos buscar? Ou nós temos que estar alertas para fugir dos ataques das pessoas que estão nos tirando do caminho? Em 2 Timóteo, capítulo 4, 3, na versão King James, diz: porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Outra versão diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a doutrina que não é doente, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Não está acontecendo isso hoje? Nós estamos preocupados, queridos. Eu não estou aqui para falar de nenhum líder, nenhuma igreja, mas às vezes as pessoas se assustam quando a Bíblia, através de um pastor, através de um líder, através de um pregador, evidencia alertas que a Bíblia traz. E nós descuidamos. Nós descuidamos quando a gente começa a não gostar daquilo que é falado para nós. Nós temos feito uma campanha aqui na igreja, onde nós precisamos exortar, conversando com o irmão no pátio. O irmão falou uma coisa: irmão, faz isso não é de Deus não. Mas às vezes nós temos vergonha de fazer isso, porque a pessoa é muito amiga nossa, mas é porque ela é amiga que nós temos que falar. Porque o inimigo não chega perto de você e te fala alguma coisa e te dá a oportunidade de aconselhar, e nós perdemos essas oportunidades. Nós queremos ouvir coisas agradáveis. Eu falei domingo passado aqui, é muito mais fácil pregar, irmãos, dizendo assim: vamos bater palma aqui. Eu não estou dizendo que não se deva pregar assim, tá, irmão? Já preguei algumas vezes, mas é mais fácil para mim. É mais fácil para dizer assim: Jesus é bom, é bom, é bom demais, é bom demais. Uma vez eu fui cantar e pregar numa igreja, depois de Campo Grande, lá em Itaguaí.
E quando eu peguei o microfone, irmãos, e comecei a cantar o santuário, a igreja começou a cantar comigo alto, que eles cantavam mais alto do que eu no microfone. Aí eu não estava me ouvindo, eu falei, eu vou desafinar aqui, vou atravessar, eu deixei eles cantando, eles foram cantando. Eu falei, bom, agora eu vou pregar, eles vão ouvir. Irmão, quando eu comecei a falar, Deus tem uma palavra, a igreja começou a gritar, pular. Eu não estou falando mal da igreja, eu quero te contar o que vai acontecer no final. E eles gritaram até o fim da pregação. Falaram todos ao mesmo tempo junto comigo. Quando chegou lá fora, eu vi alguns irmãos na cantina, eu gosto de ir lá, ficar lá perto deles na cantina, e alguém disse, hoje o culto foi bom demais. E alguém que não tinha entrado falou, foi o quê? Não sei, mas foi bom, foi. Ele não sabia o que tinha pregado. Talvez porque não tinha nem escutado. Não é um deboche, irmãos, muitas vezes nós estamos mais preocupados com as alegrias, com o momento, e a gente sai dizendo, hoje o culto vai ser maravilhoso. Tem esse corinho, o culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar. É muito bom quando Ele derrama o seu poder. Mas quando Ele derrama o chicote também é maravilhoso, irmãos, porque o chicote, a vara nos coloca no lugar. Nossa igreja não tem o hábito de dar varada nos outros, as pessoas falam cajadada, o cajado não é para bater, o cajado é para segurar, por isso que ele tem aquela curvatura, é para tirar do abismo. A vara que é para, mas também não era para bater no animal, é para corrigir assim, não é bem na cabeça da ovelha, é bem na... Não, a vara era só para fazer assim mesmo e tal. Agora, tinha uma coisa na ponta lá, para furar a fera que vinha pegar a ovelha. Mas é muito mais fácil nós podermos falar. Chegam pessoas aqui, às vezes, irmãos, estou falando porque a igreja é pequena, eu conheço as pessoas pelo nome, conheço um por um, sei como chegou, sei o que falaram para mim, sei o que falaram para meus irmãos, olha, essa igreja é boa, graças a Deus, irmão orou para mim, e eu fiquei curado na hora. Irmão, pode ser que um dia nós vamos orar, você não vai ficar curado, e pode ser que você vá morrer, e eu vou ter que ir lá no seu enterro. Como é que faz, irmão? Orou por mim, no dia seguinte eu estava empregado. Irmão, pode ser que você não esteja empregado, pode ser que você não tenha aquilo que você veio buscar, porque o evangelho não é só isso, embora isso aconteça. 2 Timóteo, também no capítulo 4, ele diz, prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo. Às vezes, irmãos, a gente fala assim, não está na hora de falar. Calma, a hora de falar é a hora mais perigosa. Aconselha, repreende, encoraja com toda paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, mesma coisa dali, mas ele dando uma nova versão, sentirão coceira nos ouvidos. Nunca vi tanta gente sentindo coceira nos ouvidos. Eu estava conversando com alguém, acho que é com um casal, conversamos essa semana, eu disse assim, hoje nós temos muitas ferramentas boas, o Instagram é uma delas, o YouTube é outra delas, mas como as pessoas se apropriam disso daí e utilizam de uma forma equivocada. Então os coaches, porque tem uns que são pastores e ensinadores, são mestres, como a Bíblia diz, mas tem outros que são apenas... usando do marketing. Eu sei que está todo mundo precisando disso, então eu vou falar sobre isso, coisas que ele vai querer ouvir. Então, eu estava dizendo, nós gastamos um tempo aqui, comemos sal, oramos e damos uma palavra. Aí você vai lá, pastor Isaías tem 1.800 seguidores. Aí entrou o John Campbell, que tem 3 milhões de seguidores. Ele pode falar a maior bobagem do mundo. E alguém um dia falou isso para mim, pastor, mas eu estou olhando essa pessoa tem 40 milhões de seguidores. Então ele é mais importante. Ele fala o que eu gosto. Há promessas no Apocalipse para você guardar, boas, salvação, soberania de Deus,
sobre a volta de Jesus, mas também há juízo final, condenação eterna, separação, inferno, sofrimento eterno. Nós precisamos saber disso. A gente tem, muitos têm, não vocês, mas muitos aí fora têm o hábito de pensar, o engano de que quando morrer, tudo vai acabar, suas dívidas vão acabar. Não sei se acabam não, porque eles vão lá nos seus dependentes, lá nos seus herdeiros, mas enfim, vamos supor que acabe suas dívidas. Essas coisas vão acabar, talvez. Você vai ser perdoado. Se você tinha um seguro, pagou um apartamento financiado e morreu, está quitado. Não é verdade? Mas também você não vai usar, você já morreu também, não adianta para nada. Mas nós nos esquecemos que isto aqui é uma migalha perto da eternidade que nós vamos viver. E nós precisamos aprender isso. Um dia desse, eu tive alertando algumas pessoas. Perdi recentemente aqui, há pouco tempo atrás, 2 pessoas que disseram: pastor, nós não vamos ficar aqui, porque a sua igreja fala muito em comunhão, muito em sociabilização, e nós não gostamos disso. Sou eu para minha mulher, é minha mulher para mim. Então eu estou sentindo que vocês estão obrigando a gente. Eu falei: não, ninguém obriga, nós estamos falando da Bíblia. Porque o lugar que vai haver separação e isolamento chama-se inferno. E tem muitas, nós estamos falando sobre a Bíblia. Mas eu também não acredito em muitas coisas da Bíblia. Ele falou assim: você vai quando? Hoje ou amanhã? Pode ir? Porque se você diz que não acredita em algumas coisas da Bíblia, você está no lugar errado. Portanto, irmãos, guardemos as obras de Cristo, que é a nossa transformação do velho homem. A nossa coroa, que é a nossa conquista, nossa vitória. E as palavras do Apocalipse, que são alertas para a nossa vida. Não tem como ninguém ficar livre. Não há a menor possibilidade. Todos, absolutamente todos, compareceremos diante do trono branco. E ali você não vai ter oportunidade, você só vai aparecer ali para ouvir o veredito. Para cá, para a direita. Vinde, benditos do meu Pai. Recebei tudo que eu tenho preparado para vocês, como herança. Está preparado desde antes da fundação do mundo. Para cá. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Vai lá queimar com Satanás, com a besta, com o anticristo. Eternamente. São palavras do Apocalipse. E se nós não guardarmos isso, o diabo vai começar a inventar, dizendo que o Apocalipse não existe. Isso são figuras. Uma vez eu ouvi de um pastor, que era meu pastor, lá em São Paulo, quando lá morei. Mas quando eu ouvi isso, eu já não estava mais na igreja dele. Eu estava no Rio e eu voltei ele para visitá-los. E ele disse, lembra disso? Ele e a esposa. Jesus não vai voltar. É assim, quando você recebe Jesus, pronto, ele voltou para você. Mas o Apocalipse diz, são figuras. São figuras. Então Jesus não volta. Não. Todo momento. Você aceitou Jesus, ele já voltou, já está aí dentro de você, acabou. Nós vamos viver aqui. O dia que morrer, morreu, acabou. Não vamos para o céu. O céu é aqui, filho. E o inferno? É aqui também. E eu disse assim, Senhor, muito obrigado. Porque eu não ouvi isso quando eu era ovelha dele. Porque agora eu não sei o que a igreja tinha que fazer, mudar de igreja, né? Porque eu não posso concordar com isso. Mas eu estou dizendo de um pastor, de uma igreja de raiz.
igreja metodista em São Paulo. Eu não disse qual, não eram todos os pastores, lamentavelmente. Por quê? Porque nós não estamos atentando para as palavras do Apocalipse. Quero orar pela sua vida. Quero orar agora para que, se você tem alguma dúvida e se você está entrando ou está dentro de uma igreja pensando equivocadamente, hoje você tem a oportunidade de mudar esse rumo da sua vida. E eu não sei se há entre nós, não fiquem assustados, se há entre nós alguém que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, ou está afastado. Eu vou te dizer como é que é. Você não foi batizado numa igreja crente, vamos falar assim para você entender, não é esse o termo correto, é um negócio de crente, mas uma igreja evangélica. Você não foi batizado das águas, uma igreja evangélica. Ou então já foi e está afastado. Eu queria orar por você também, mas é você que decide. Você pode dizer eu quero ou eu não quero. Se você teve uma palavra de Deus para a sua vida, e enterrou essa palavra, é com você que eu estou falando. Eu quero orar por você. Se você já teve uma coroa, se você já teve vitórias na sua vida, e alguém te roubou essa coroa, você vive em derrota. Tudo que você faz parece que dá errado, parece. Às vezes está parecendo só e não está dando errado, é o caminho que Deus está passando com você. É o caminho que Deus te desviou para passar, para tratar com você. Se você está nessa condição, eu quero orar por você. Hoje é o penúltimo domingo que nós vamos orar por famílias. Domingo que vem é o último. Estamos, maio, é o último da campanha, tá, irmãos? Maio e junho. Depois em julho e agosto será outro tema. E eu quero orar. Eu queria que a igreja agora tirasse todo o orgulho. Se você precisa de alguma coisa que está te fazendo perder um pouco, puxa, ou então deixar de ganhar, Senhor, puxa vida, eu não estou entendendo o que esse pastor está pregando, eu não estou conseguindo isso, eu não estou conseguindo ver o que ele está vendo. Você precisa que Jesus fale o seu coração. E o máximo que eu posso fazer, porque além disso eu não posso, é orar por você, falando, Senhor, fala ao coração dessa pessoa. Vou pedir que essa noite você tenha um sonho com Deus. Vou pedir que essa noite o Senhor te incomode de madrugada, na hora que se levantar para ir ao banheiro, tomar uma água, Deus fala, agora você vai sentar e não vai dormir enquanto eu não falar contigo. Eu não estou te jogando uma praga não, irmãos. Já pensou o Senhor te escolher para falar com você de madrugada, sem ninguém te atormentando, te atrapalhando? Então eu quero orar. Vamos ficar de pé, queridos. Deus não me revelou que há alguém aqui assim. Se Ele me revelasse, eu ia dizer até quem era, mas não me revelou. Então, eu não posso obrigar, eu não vou ir buscar ninguém, eu vou te dar a oportunidade, você vem até aqui, para que Deus fale ao seu coração.